Fala, povo de Deus, 8º dia da nossa série, Deus não desiste de você, Oséias capítulo 8. Hoje Deus vai falar algumas coisas muito interessantes aqui conosco a respeito do nosso dia a dia, instruções para o nosso dia a dia. Amém? Versículo 3, Israel rejeitou o que é bom. Só daí a gente já aprende que muitas vezes nós rejeitamos o que é bom. Nós queremos o que é bom, mas às vezes rejeitamos. Por que a gente rejeita o que é bom? Porque o que é bom vem de Deus. Lembra que um homem chegou em Jesus e falou: bom mestre. E Jesus fala: por que me chama de bom? Bom é só Deus. Aí na sequência o rapaz fala: mestre, ele tira o bom. Então ali tem muitas mensagens, ele não reconhece que Jesus é Deus, mesmo Jesus sendo Deus e tudo mais. Mas a questão é a seguinte, Jesus fala: bom é Deus. Gênesis 1, tudo que Deus criou, na sequência ele via que era bom. Né? Marcos 7,37 diz que Jesus fazia tudo muito bem. Então, o que é bom vem de Deus, porque Deus é bom. Só que o que vem de Deus, muitas vezes, é contrário à nossa vontade, não é no nosso tempo, não tem a aparência, muitas vezes, que nós queremos. Né? E aí nós acabamos o quê? Rejeitando o que é bom. Ou seja, escolhemos a nossa vontade em vez da vontade de Deus. Escolhemos o nosso tempo ao invés de esperar o tempo de Deus. E então assim rejeitamos o que é bom. Isso está em concordância com o versículo 4. Eles instituíram reis, mas sem o meu consentimento, Deus está falando, escolheram líderes sem a minha aprovação. Né? Então o povo levantou rei, levantou líder, sem consultar a Deus, sem ter a aprovação de Deus. Está falando sobre tomada de decisão. Levantar um rei, um líder numa nação importante, é claro que vai ditar todo o curso da nação. Então, há momentos em que nós precisamos tomar decisões importantes, mas não consultamos a Deus. Ou se consultamos, não temos a fé e a paciência para esperar a resposta dele. Porque como eu já ensinei aqui várias vezes, fé e paciência andam juntos. E aquilo que o Espírito Santo me ensinou, né? A Bíblia concorda com isso quando diz que Abraão creu, teve fé. E por isso Deus lhe atribuiu justiça. E ele se tornou pai de nações. E lá em Hebreus a Bíblia diz que Abraão teve paciência e por isso viveu a promessa. Gênesis 15:6, Hebreus 6:15. Fé e paciência andam juntos. Então às vezes a gente até pergunta a Deus, mas não tem fé e paciência para esperar a resposta dele e acaba tomando decisões precipitadas. Então Deus está falando aqui sobre tomada de decisão. Nós precisamos todos os dias decidir viver o que é bom, porque todos os dias nós tomamos decisões, das mais simples às mais complexas, da roupa que eu vou vestir, até, enfim, as decisões mais complexas, se eu vou casar, em que escola eu vou colocar meu filho, fico nesse trabalho, não fico, enfim. Do mais simples ao mais complexo, a nossa vida é baseada em tomada de decisão. E nós precisamos aprender a tomar decisões baseadas na vontade de Deus. Existe um versículo em Isaías que diz assim: quando estiver entre dois caminhos e não souber qual escolher, ouvirá uma voz atrás de ti e te dirá: siga por tal caminho, pois essa é a direção correta. Essa voz é a voz do Espírito Santo. Nós precisamos urgentemente começar a ter a nossa vida guiada pelo Espírito Santo de Deus. E eu já aviso, nem sempre vai fazer sentido, nem sempre vai ter lógica, nem sempre vai ser de acordo com aquilo que nós queremos, mas com certeza será muito bom. Amém? Na passagem do Gadareno, tem essa pregação aqui do Gadareno, tá? Tem ela aqui, se chama, vai no link aí na aba das pregações completas e procura por preparados para conquistar. Eu não falo isso que eu vou falar agora na pregação, mas tem a pregação lá. Jesus fala para os seus discípulos: vamos para o outro lado. Eles vão para Gadara, só que eles vão de madrugada. Ninguém que é um bom velejador velejava aquela hora naquele lugar. Jesus é um bom velejador? Claro que é. Jesus faz tudo muito bem. Jesus conhece tudo. Só que Jesus está falando: vamos fazer isso. Só que os seus discípulos talvez estão pensando: mas agora, Jesus, agora ninguém faz. Agora não é a hora de fazer isso. E Jesus está falando: mas nós vamos fazer agora. E eles fazem e têm sucesso naquilo que eles se propõem a fazer. Ou seja,
Andar com Jesus muitas vezes vai fazer com que você faça coisas na hora que não quer fazer. Vai fazer com que você faça coisas no momento que não quer fazer. Vai fazer com que você faça coisas que não quer fazer. E esse é o Evangelho. Negar a si mesmo. Tomar a sua cruz dia após dia. Decisão após decisão. Para seguir o nosso bom mestre. Amém? Continuando o versículo 4 para o 5. Com prata e ouro fizeram ídolos para si, para a sua própria destruição. Lance fora o seu ídolo, em forma de bezerro, ó Samaria. A minha ira se acendeu contra eles. Até quando serão incapazes de pureza? Então Deus está falando, vocês construíram ídolos para si, imagens as quais vocês adoram. Eu já falei disso aqui muitas vezes. Romanos 1, Salmo 115, Oséias 8. Deus não se agrada de imagens. Deus não se agrada de idolatrar imagens, de orar para imagens. Deus não se agrada disso. Deus está falando, jogue fora suas imagens. Depois ele pergunta, até quando vocês vão viver dessa maneira impura? Idolatrar, orar, beijar, reverenciar imagens. Aos olhos de Deus, não é o meu não, eu só sou o leitor. Aos olhos de Deus é viver de forma impura. Romanos 1 e Salmo 115 e muitas outras passagens concordam com isso. Versículo 6. Esse bezerro procede de Israel. Um escultor o fez. Ele não é Deus. Quem está falando isso? Deus. Deus está falando que não há divindade alguma na imagem. Não há poder alguma na imagem. Não há nada na imagem, porque quem o fez foi um homem. Agora, como que algo que o homem fez tem poder espiritual? Não tem como. Não tem como. Mas vamos avançar. Versículo 8. Israel é devorado. Agora está entre as nações como algo sem valor. Eu quero falar disso para você. Israel tomou decisões erradas e acabou se tornando uma nação nesse momento, aqui do livro que nós estamos lendo, sem valor. Diferente, por exemplo, de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19, que a Bíblia fala que Jesus nos comprou não foi por prata, nem ouro, nem coisas perecíveis, mas foi por alto preço. O preço de sangue, o seu próprio sangue, vertido e derramado na cruz do Calvário por nós. 1 Pedro está falando, você tem valor. E o seu valor vai além de ouro e prata. O seu valor é tão grande que Jesus derramou o sangue dele para te salvar. Você tem valor. Mas quando você toma decisões erradas, você está se desvalorizando. Tem gente que se está desvalorizando. Tem homens e mulheres que estão se desvalorizando. Por exemplo, tiveram uma desilusão amorosa e agora está se entregando para qualquer um. Para de se desvalorizar. Está aceitando qualquer coisa, está mendigando amor, para de se desvalorizar, está falando a si mesmo que não consegue, que não pode, que não é capaz, para de se desvalorizar. Você tem valor, você tem valor, tá bom? Jesus nos comprou por alto preço. Antes, realmente, nós não tínhamos muito valor, nós não tínhamos muito pra onde correr, só que Jesus olhou para nós e falou, deixa que eu pago o preço por eles. Deixa que eu pago o preço por ele. Deixa que eu pago o preço por ela. Eu vou pagar o preço por você. Você tem valor. Você tem valor. Amém? Guarda isso no seu coração. Você tem valor. Vai na aba de novo das mensagens completas aqui e assiste uma pregação. Projeto do céu não tem preço, tem valor. E você vai aprender que a sua vida tem valor. Não tem preço, mas tem valor. Amém? Projetos do céu não tem preço, tem valor. Tem a mensagem aqui completa também para Deus falar no seu coração. Versículo 14 para encerrar. Israel se esqueceu do seu Criador e construiu palácios. Amém? Deus está juntando duas informações aqui. Nós temos que ficar atento nisso. A Bíblia está toda conectada. Então, Deus está juntando duas informações. Israel esqueceu do seu Criador e construiu para si palácios. Está falando do quê? Está falando sobre esquecer de Deus, porém construir grandes coisas na terra, palácio, riqueza, prosperidade. Não adianta você ser rico e você se esquecer de Deus. Não adianta você ser próspero e você se esquecer de Deus. Lembra que Jesus contou uma parábola em Lucas 12?
de um homem que tinha muito, né? E depois ele teve ainda mais, ele construiu um celeiro ainda maior, e ele disse, a partir de agora eu vou descansar. Eu até costumo dizer, quem sabe ele pensou, a partir de agora eu até vou buscar Deus. Jesus fala, louco, hoje mesmo te pedirão a tua alma, para quem ela será? E Jesus termina no versículo 21 falando, assim é, quem é rico na terra, mas não é rico para com Deus. Jesus está querendo dizer, aquele homem foi rico, mas perdeu tudo, não foi salvo. Lembra de Lázaro, né? O mendigo e o homem rico? Lázaro foi ao céu, mesmo sendo pobre, enquanto o homem rico foi ao inferno, tendo posses na terra. Então não adianta ser rico na terra, mas não ser rico para com Deus. Jesus fala em Mateus 6, não ajuntem tesouros na terra, ajuntem tesouros no céu, né? Jesus fala também em Mateus 6, não podemos servir a dois senhores, ou servimos a Deus, ou servimos ao dinheiro, a mamon. Tem gente que está servindo ao dinheiro, tem gente que o seu Deus é o dinheiro. O dinheiro é feito para nos servir, mas tem gente servindo o dinheiro, invertendo a ordem. Entendeu? 1 Timóteo 6 diz o quê? Versículo 7, versículo 10. Nada trouxemos para esse mundo, nada levaremos. A raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Não é o dinheiro, mas é o amor ao dinheiro. Então tem gente que, em busca de construir palácios, como diz Oséias 8, está esquecendo do seu Criador. E aí eu encerro com Marcos 8,36. Do que adianta ganhar o mundo todo, mas perder a sua alma? Do que adianta ter milhões na conta, mas perder a sua alma? Do que adianta ter o carro do ano, mas perder a sua alma? Do que adianta ter uma empresa com lucros extraordinários, mas perder a sua alma? Do que adianta? Ter tudo na terra, mas perder a sua alma. Eu sirvo um Deus que enriquece. Ele fala isso em 1 Samuel. Eu sirvo um Deus que tirou José do nada e pôs para governador, tirou Davi do nada e pôs para rei. Eu sirvo um Deus que enriqueceu ainda mais Abraão, enriqueceu Isaac, enriqueceu Jacó, enriqueceu tantos. Eu sirvo um Deus que enriquece, que prospera, que dá dinheiro, que dá boas condições, que realiza sonhos. Mas acima de tudo temos que servir a um Deus que abriu as portas da salvação para nós. Porque a vida na terra ela é passageira. Se você for trilionário, você vai viver aqui no máximo 100 anos. E depois você tem uma eternidade te esperando. E se não for no céu, esses 100 anos de vida trilionária não valeu de nada. Tá? Então, em busca de construir palácios, não se esqueça do seu Criador. Eclesiastes 12. Lembre-se do seu Criador antes que seja tarde demais. Amém? Lembre-se de Deus. Coloque Deus em tudo. Coloque Deus em cada tomada de decisão que você tem que fazer. O homem faz planos, mas a palavra certa vem da boca de Deus. Então coloque Deus na sua vida. Peça direção e instrução para Deus a cada passo, a cada tomada de decisão. Amém? E deixe que Ele conduza a sua vida. Ainda que hoje você não entenda, amanhã fará sentido e você vai glorificar o nome dele. Que Deus te abençoe e te espero aqui amanhã, no capítulo 9.